Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil. Está começando mais um episódio de Cantinho Cast. Eu sou a Tilápia Zangado. Eu estou aqui com o meu queridíssimo físico. Se apresentei a... Oi, meu nome é Iago Mattioli e vamos ver o que é uma variante, né? Opa! E aqui também sempre com o meu amigo Pedro. Fala, Pedro! E aí, aqui é o Pedro. Hoje vamos falar sobre Loki, não completamente da série. Vamos falar sobre um pouco da mitologia do personagem e também vamos falar muito mais sobre teorias do que a série trouxe pra gente. Maravilhoso! E meu amigo Pedro, meus caros ouvintes, temos hoje Merchan. Vamos aí com o nosso amigo Iago Mattioli, que tem uma torteria. Fala mais sobre isso pra gente. No caso, é uma torteria da minha família, né? A gente trabalha muito com encomenda na bolo de aniversário. A gente entrega em Brasília o entorno e segue lá no Instagram, Mattioli Torteria. Mattioli com 2 L's e torterias com 2 T's. E lá você vai poder ver os sabores, fazer as encomendas e lá tem todos os contatos necessários. Maravilhoso! Vamos para o nosso querido programa sobre Loki. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes. Por sinal, eu queria começar o programa com esse comentário. Que, quer dizer, eu insisti, né, pro Tilápia ver a série. Aí ele me vem e fala bem assim no Telegram: cara, a série foi boa, mas esse negócio de Loki mulher, não foi muito com a minha cara, não. Aí eu, porra, o Loki pode se transformar numa égua, ter um filho, e você realmente não tem interesse, tipo, não foi do seu convênio o Loki virar uma mulher? Não! Você não entendeu porcaria nenhuma que eu escrevi lá. Eu Foi isso escrevi que eu não compro a Loki mulher. Eu não compro mais esse Loki, eu não compro mais esse personagem que eu já tô começando a achar ele chato. Eu acho que tem Loki demais na Marvel por aí, cara. Eu já não consigo mais comprar essas traminhas de o que vai acontecer com o Loki. Cara, ressuscitaram um cara. Foda-se o que esse filho da puta vai fazer. Ele vai se dar bem no final e vai ser aquela porra meio... nem barro, nem tijolo, sabe? Cara, mata a porra desse personagem e me dá uma boa história. Chega dessa palhaçada de ficar ressuscitando o cara, com quem eu já não me importo. Eu não me importo o que vai acontecer com aqueles dois. Nenhum momento da série eu me senti do tipo, nossa, eles... a nave explodiu. Como será que eles vão sair desse planeta agora? Foda-se, eles vão sair. O cara morreu definitivamente, ressuscitou. Você acha que uma nave explodir num planeta que está prestes a acabar é motivo suficiente? O cara morreu? Caralho, é isso que eu não compro. Eu não compro a Loki mulher, não compro os problemas dela, não compro os problemas do Loki. Mas a série foi legal. Depois de tudo isso, a série foi legal. Eu gostei do final. Se você quer saber logo, eu gostei do final. Eu gostei do final. Caralho. É isso mesmo. Eu tive minha opinião pra série mesmo. Eu tive uns probleminhas com alguns detalhes específicos, mas em resumo geral, eu gostei da série. Em contexto geral, eu gostei da série, mas especificamente, eu tive alguns problemas que, se a gente for chegar a falar de episódio por episódio, basicamente episódio 3 teve umas coisas que eu fiquei tipo, cara, por quê? E por incrível que pareça, o meu episódio favorito também foi o último. O meu episódio favorito de fato foi o último também. A gente teve uma trama relativamente boa na série. O primeiro e o segundo episódio prende bem a gente, querendo entender o que tá acontecendo, o que realmente é a TVA e o que é aquele universo onde até as joias do infinito não são nada. É realmente algo bem curioso da gente entender. Mas o terceiro episódio e o quarto realmente tem uns probleminhas. Eu não sei se vocês tiveram a mesma opinião que eu, mas basicamente você teve 2 séries dentro da mesma série. Do episódio 1, 2 e 3 era uma série. O episódio 4, 5 e 6 foi tipo outra série. Podiam ter feito 2 filmes separados. Tranquilamente. Um plot da TVA é um plot e o plot do Loki é outra coisa. Cara, eles podiam facilmente terem feito 2 filmes ao invés de uma série de 8 episódios? 6 episódios. E uma das coisas que eu fiquei chateado na metade da série foi que eu tava curtindo muito a plot da TVA. Toda a parte de burocracia,
ali, a investigação, aquele body cop lá com o Owen Wilson, tava... Au. Uau! Eu tava curtindo muito aquilo. E eu iria gostar de ver uma série só deles indo atrás de várias variantes de Loki. Pô, seria legal. Realmente. Eu compraria li fácil a ideia. Não, então, e eu li uma matéria que eles de fato tinham no roteiro uma autoridade específica pra caçar a variante de Loki. Só que eles removeram depois isso. Provavelmente pode vir na segunda temporada, não sabemos. Eu acho que talvez não, porque seria meio bizarro ter uma autoridade pra caçar Loki e a Loki que tava causando tantos problemas não teria lá. A autoridade pra mim teria que ser o próprio Owen Wilson. É, desde que do início, né, mostrou que ele é o mais especialista, assim, né, em Loki, dentro da TVA. Mas eu compraria fácil uma série meio padrãozão de TV, de cada episódio caçando um Loki diferente. Tipo, eu ia achar legal. Por isso que quando chegou no episódio 3 e 4, eu fiquei meio chateado com o jeito que a série tava andando, porque a ideia que eu tive não aconteceu. É porque, assim, agora falando do contexto da Marvel em geral, eu não sei se é porque eles tinham isso planejado ou se realmente foi uma cagada que eles fizeram. Eu revi o primeiro filme do Homem-Aranha recentemente e logo no início do filme ele fala bem assim que o que aconteceu em Vingadores 1, que teoricamente foi em 2012, pro que aconteceu no Homem-Aranha, se passaram 8 anos. Sendo que o Homem-Aranha, ele é 2 meses depois de Guerra Civil, que foi em 2016. As datas realmente não batem. Então, eu não sei se eles têm isso aí como intenção desde o início pra fazer o multiverso ou se foi alguma cagada fenomenal assim de roteiro. Aí tem que ver, né? Porque também é uma da outra teoria, né? O final da série do Loki, que o certo era pra acontecer depois de Vingadores 1 em 2012, só que como eles estão na TVA e o tempo, sei lá, a gente nem sabe como funciona lá. Eles podem fazer qualquer coisa com o tempo em questão da TVA, porque não tá dentro do tempo. É, exatamente. O final da série, quando eles estão conversando com o Conquistador, combina certinho com o final da série do WandaVision. Exato, Então, exato. Eu tinha visto ele antes também, e eu achei genial. Se fosse a sacada mesmo, é uma parada bem legal pro MCU. É, e finalmente faz um sentido, porque quando eu vi a cena pela primeira vez, ele só jogando a bolinha, eu pensei que fosse algo mais filosófico, mas quando eu vi a teoria de que você juntava os dois finais, e quando ela virou a Feiticeira Escarlate, pô, foi maravilhoso. E tem dois Assim, raios que acontecem ao mesmo tempo, o barulho do raio de um aparece no final do Loki. E antes mesmo do pessoal falar que a ramificação começou só depois que ela matou o cara, não, se você olhasse no fundo lá da cena, a ramificação já tava acontecendo. Toda a ação da linha do tempo saindo da linha sagrada já tava acontecendo, então tava já tendo esse desenvolvimento. Se for algo intencional, como você falou, é genial. Agora se foi algo ao acaso, velho, eu não acredito, né? É, uma coisa que o MCU usa, tal, é aquela questão de fumaça e espelho, né, smoke and mirrors. Eles mostram um monte de coisa e depois eles falam, peraí, gente, o que a gente consegue juntar? O que a gente consegue... Faz sentido? Então, tipo, algumas coisas eles já vão fazendo pensando antes. Outras coisas eles falam, cara, a gente deixou esse ponto em aberto que a gente pode reaproveitar ele depois. É, como você falou, né, eu acho que eles devem trabalhar que nem o Oda. Ele deve estar com um monte de post-it grudado na casa dele, assim, vai em vários lugares, que nem na cena do filme do Todo-Poderoso. Aí ele esbarra num e fala, dá pra usar essa referência agora. Aí ele vai e faz. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, e muitas das referências não ferem o roteiro. Por exemplo, uma das referências das séries da Marvel, dessas últimas 3, que eu mais gostei, foi a do início do WandaVision, o investigador, acho que é do FBI. Acho que é. Que ele entrega o cartão como se fosse um truque de mágica, sendo que ele aprendeu isso no filme do Homem-Formiga. Ele fica tentando aprender truque de carta, e depois ele, no início da série, entrega o cartão dele pra mulher lá da espada, fazendo o mesmo movimento. E é o tipo de coisa que não feriu o roteiro de maneira nenhuma, só que esse personagem tá construído. Realmente é algo legal, né? Quando você pega esses pontos bem pequenininhos pra fazer uma referência boa. E uma das coisas que eu ia até comentar, porque quando eu fiz a pauta eu não tinha botado nada sobre os quadrinhos, que aquelas pessoas que falam, você não leu o quadrinho, eles usaram a referência errada, eu acho isso meio idiotice, porque como no próprio quadrinho eles se reinventam muitas vezes, e nas animações eles se reinventam mais outras vezes, eu não vejo problema na série de filmes, né, nesse universo agora que está sendo criado pela Disney, eles se reinventarem, eles utilizarem os quadrinhos como base, mas não precisa ser igual. Não, eu tenho essa mesma novo. opinião. Eu cheguei a ler muito quadrinho. Tem alguns em casa, já li muitas coleções e tal, mas ao mesmo tempo eu falo, eu gosto quando eles fazem algumas referências a quadrinhos, porque fica tipo, olha, valeu a pena ter lido aquelas coisas, porque eu entendi esse ponto, só que ao mesmo tempo é outra mídia, é outro formato, é uma outra geração. Você não pode pegar a mesma coisa e cuspir, pegar um quadrinho e vomitar no roteiro e falar, grava aí. Porque senão você não tem como você gerar nada novo, não tem como você evoluir a mídia, não tem como você melhorar a história. Não, nem daria certo. Nem daria certo. Nem daria certo, O quadrinho é um frame.
E ali na tela você tem que cativar a audiência com movimento e ação. Não faz nem sentido você querer transcrever exatamente a mesma coisa. E é a mesma coisa de você pegar, por exemplo, por que filme de videogame eu tenho muita certeza que nunca vai dar certo. Porque um jogo é uma mídia interativa. Então você nunca vai conseguir reproduzir o modo que você interage com um jogo do mesmo jeito que você interage com um filme. São maneiras diferentes. Então, tipo, Shadow of the Colossus, um dos jogos favoritos de muita gente aí. O filme dele seria um filme horrível. Seria um filme chatíssimo. Seria um filme chatíssimo. Tipo, ele seria um filme arte, um filme cult. Só que ele seria um filme mudo, basicamente. Não, pensa você assistir, sei lá, 20 minutos de um cara indo pegar o colosso lá de 4 patas do fogo, que fica longe pra caralho. Imagina, o cara só lá na porra de um cavalo andando numa floresta, aí depois ele anda num deserto, aí depois ele passa por uma ponte, aí passa por mais deserto, até que ele vai chegar numa ruína antiga que ninguém vai explicar, pra matar a porra de um cachorro. É tipo... Eu concordo plenamente com o que vocês estão falando. Mídia é mídia. Até de filme pra séries tem o formato diferente pra você construir. Imagina um quadrinho pra um filme. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes. Queria comentar também sobre a mitologia do personagem, né, mesmo, do Loki em si. Que, antes de falar ponto por ponto, cara, eu realmente não entendo como é que esse filho da puta não dominou a merda do planeta. Porque todas as criaturas que indicam o Ragnarok, que vai fazer toda a destruição da raça humana, nem da raça humana, né, da vida em Midgard, ou nos Nove Reinos, veio desse desgraçado, velho. O motivo pra isso é porque o Loki, na mitologia mesmo, ele não é um vilão. Ele não é um deus perverso. Isso ficou muito atrelado por, eu acredito, opinião própria, com a nossa visão atual de bem e mal, céu e inferno. Você ia falar anglo-saxão, não ia? Não, pior que não. Eu ia falar cristão. Eu ia falar cristão. Que é essa coisa que, tipo, se você tem um deus que ele vai ser um deus bom, então, obviamente, o deus da trapaça tem que ser o deus mau. Só que até acho que Deus da trapaça é uma tradução meio forçada, porque ele é o Deus da enganação. E você pode enganar até pra poder ajudar as pessoas. É, exatamente. Mas tanto é que um dos filhos dele é o cavalo de 8 patas do Odin, que eu não vou pronunciar aqui, que eu não sei pronunciar. Tem muito S e muito L nesse nome. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, ele é pai de Hela, que na Marvel ela é irmã. Ele é pai do Fenrir, que é o lobo que comeria o sol e a lua, que seria um dos presságios. Ele, numa brincadeira, que na verdade foi mais por inveja, matou Baldur, e o que causou o aprisionamento dele. E ele também é pai de Jormungandr, que é uma serpente que, na mitologia, se ela se mexer, ela inundará a terra. Aí tu, olha a quantidade de poder que ele dá pros filhos deles, criaturas. O cavalo que viaja por todos os 9 reinos sem o menor problema. Aí tu, porra, não faz sentido, saca? Ele era pra ser, tipo, o deus mesmo que ele não fosse mal, vamos dizer assim, porque na mitologia também ele que estaria como capitão do navio que levaria os exércitos dos mortos-vivos e dos gigantes pro Ragnarok. Ele tem tanto poder que ele poderia ser, tipo, o deus dos deuses, o top mind lá, que, caralho, ele literalmente criou tudo, velho, dentro da mitologia. Aí já entra uns assuntos mais interessantes sobre mitologia, que tem aquela coisa, a mitologia nórdica, eu gosto de imaginar ela como se fosse uma grande briga de bar. As pessoas brigam, as pessoas se matam, mas as pessoas depois estão bebendo e conversando. Raramente você vai ver uma história onde você vai ter heróis épicos, que nem, por exemplo, na mitologia grega, que você tem os seres heróicos lutando contra as monstruosidades. Na mitologia nórdica, você tem Deus brigando com gigante, gigante brigando com gigante, Deus brigando com Deus. É pior que isso é verdade. É uma cultura muito mais É muito mais humano do que muito mais humano do que, por exemplo, a mitologia grega ou então outras mitologias assim. Cristã é muito... Tudo que não é humano realmente tem a ver. É porque a própria noção, né, de antônimo, no qual eu acho que é baseado grande parte da nossa própria linguagem, em certas religiões, né, o divino, ele é tudo que não significa ser humano. Então, o nórdico já não pensa assim. O nórdico já pensa numa dualidade, onde até mesmo aquilo que está muito distante da gente é muito perto da gente também. E isso é interessante, porque na religião lá deles, tudo tem essa dualidade. O próprio Odin, ele é deus de muitas dualidades. O Thor também, o próprio deus da enganação que a gente tá falando aqui, tanto o Loki, ele é muito dual. Ele pode ser tão bom quanto ele pode ser horrível. É, isso é verdade. E a própria, vamos dizer assim, característica dele, né, que foi uma das coisas que eu pontuei, que ele é um Ark,
sei lá, nem sei como pronunciar, é ARGR que se escreve. Uhum. Que dentro da mitologia nórdica são pessoas que eles caracterizam como gêneros fluidos, que elas não se identificam com apenas um sexo. Em vários mitos dele, né, já caracteriza, não é só apenas dele ser, vamos dizer assim, ele se identificar com outro sexo, ele literalmente se torna de outro sexo, e de outra espécie, E de outra espécie. várias outras coisas, né? Ele não é só gênero fluido, ele é espécie fluido. É, exatamente. Então, a parte mais interessante também, esse tipo de pessoa, o ARGR, não é visto como uma característica ruim. É só uma personalidade, quer dizer, só uma personificação da pessoa, que é algo, na verdade, era algo muito comum, né, nessa época. Comparando com algumas coisas, com o Loki do MCU, com o Loki da mitologia, enquanto no MCU ele é filho do Odin, né? Sim. Nos mitos ele não é, né? Ele é um irmão adotado. Tipo, que eles chamam de irmão de sangue. Nos poemas, que é onde tem a maior parte dos registros da mitologia nórdica, no Edda, tem uma parte que ele cita, que ele vai tentar sentar na mesa dos deuses, e até a própria Bragi fala que, olha, não, você não pode sentar na mesa dos deuses, e ele fala pro Odin, olha, Odin, lembra que a gente já compartilhou sangue antes, a gente fez promessas, e quando a cerveja só vai cair, se for cair pra nós dois. Aí o Odin pega, não, deixa que o pai do lobo sente a mesa. Aí, tipo, mostra que muitos deuses tinham problema com o Loki, só que ao mesmo tempo, Loki e Odin, eles se respeitavam em determinada maneira. Exatamente. E a diferença, né, que de fato existem muitos mitos com Thor e o Loki, mas é só porque o Loki gostava da personalidade do Thor, que era uma personalidade que ele conseguia caçoar bastante. Sim. Então eles acabavam se juntando muito em muitas aventuras juntos mesmo. Por isso que essa interpretação que a Marvel tem do Loki ser irmão do Thor funciona. Porque a própria cena no primeiro episódio que mostra a aposta do Loki com o Thor, que ele vai ter que fazer aquele roubo do avião. Sim. Aquela cena, muita gente desprezou ela. Eu achei ela genial, porque mostra que eles tinham relação de irmão desde antes. Tiveram seus problemas, maior parte por conta de problema paterno, que nem 90% dos problemas da Marvel, mas eles se gostavam. Pois é, eu gostei muito dessa cena, porque muita gente falou que ela tava no trailer, né, da série. E eles falaram, pô, foi uma cena interessante, e na série foi jogada fora. Eu concordo totalmente com você. Que ele mostra que o Loki, ele não era realmente mal, né, que ele queria mostrar assim no passado. Ele não é realmente mal, ele só tem os joguetes dele, que é normal. Os joguetes dele. Eu vi um meme hoje, bem antigo, que, como você falou, né, ele sendo o deus da trapaça, não quer dizer que é uma coisa ruim, que é que nem essa frase dizia, você se finge no inglês fool, né, pode se traduzir como idiota, pra enganar o idiota que tenta te fazer de idiota. Aí, então, a pessoa tenta te tapear, mas aí você se faz idiota pra poder mostrar que você não quer ser tapeado. Então você faz o jogo dele, mas você reveste esse jogo, né, com os objetivos que você quer. Massa. Mas o Loki mesmo na mitologia, ele tanto na Marvel, tudo isso, ele tem umas coisas muito interessantes na mitologia nórdica. E que apareceu, mas não foi comentada, é a espada que o Kid Loki dá pra ele no episódio 5. A espada douradinha? A espada douradinha, ela pode ser duas espadas. O Loki teve duas espadas na mitologia. Uma delas é que, provavelmente eu vou assassinar uma língua antiga, tentando pronunciar o nome, mas vamos lá. É o Lavaetain, a espada cajado para causar danos. Era uma espadinha mágica que o Loki tem. E tem a outra que é a Gram, que é uma espada que aparece na própria Marvel, que o Odin forjou uma espada pro Loki do mesmo jeito do martelo Mjolnir. Só que a espada era tão poderosa e ele tinha tanto medo do Loki que ele trancou a espada. Caraca. Então, a espada pode ser qualquer uma das duas. A da mitologia, essa Lavaetain, ou a Gram, que é a mais poderosa do que o Mjolnir. E faria até sentido poder ser a Gwen, né, no caso, porque como ele é o Kid Loki e ele matou o Thor, então significa que já aconteceu a merda, ele virou a variante e o Odin não conseguiu aprisionar a espada, né? Sim. É uma opção. O que eu achei muito legal quando eu tava fazendo a pesquisa pra pauta, que eu tava querendo ver coisas da mitologia do Loki, essas coisas, eu vi a espada e falei, a espada é dourada, as duas são douradas. E a espada que ele pega é dourada lá também. Pode ser que eles não vão aproveitar isso, mas se eles aproveitarem é interessante. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes. Agora do personagem do Loki no MCU, né? Ele fez a primeira aparição como vilão no filme do Thor, naquele onde o Chris Hemsworth pinta as sobrancelhas de loiro. É muito esquisito de ver aquele filme, velho. Principalmente depois que você nota esse detalhe, sério. A cara dele parece um bicho albino de cabelo grande, é muito escroto. E foi, na verdade, até engraçado que o filme é uma porcaria.
O filme realmente é uma porcaria. Entre os filmes iniciais da Marvel, foi o Hulk, Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor, ele foi o pior. E as piadas dizem que foi o filme que foi gravado com um tripé torto. É, mas Loki, ele já desde o primeiro filme, ele ganhou uma fanbase muito grande, né? O próprio ator dele, Tom Hiddleston. o Tom Hiddleston, ele conseguiu cativar muita gente com a atuação dele. Ele é britânico, aquele cara? É. Ele tem um charme. Ele tem um charme e teve uma coisa que eu acho que um dos motivos do povo ter gostado bastante do Loki, além do ator, é porque, sinceramente, um dos maiores problemas do MCU é fazer um vilão bom. Se você for ver com tantos os filmes de super-herói que teve, quantos vilões você lembra? Mano, eu só lembro daqueles que eu mais odiei. Que foi mas pelo motivo errado que você tá lembrando, então. A minha opinião, eu acho que é por isso que o Loki conseguiu tanto negócio, porque dos primeiros filmes, ele foi o único vilão que ele foi diferente. Não foi só uma cópia escarrada do herói, só que agora ele é mau. Você pega o Homem de Ferro e você faz ele mal. Porque todos os vilões do MCU, a maior parte deles é isso. Que nem o único filme do Hulk. Você pega o Hulk e aí você faz um Hulk amarelo mais monstruoso. Você faz ele mal. A gente vai trazer o Visão pra cá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Visão mal, bocó. Aí meu Deus, velho. O Loki, ele foi um personagem diferente. Ele foi um personagem que, por ter problemas familiares na história dele, que é mostrado até no primeiro filme, que é ruimzinho, mas mostra que ele é complexado, tudo isso identifica com algumas pessoas que já têm problemas familiares, que não se veem bem aceitas dentro de casa. Eles aprofundam esse problema familiar dele no segundo filme. Sim, que mostra que ele tinha uma relação muito boa com a mãe, ele tinha problema com o pai, mas ele tinha uma relação muito boa com a mãe. Então, tipo, eles dão tempo pro personagem amadurecer e mudar. Então, foi dando tempo pro personagem, mesmo sendo vilão de quadrinho, ele se tornou mais do que somente um vilão padrão dos outros filmes. Pois é. O segundo filme é o que a mãe dele é morta pelos elfos negros lá. Sim, é o Dark alguma coisa. E vem depois do primeiro filme de Sessão da Tarde, que é o Vingadores 1, que ele foi o vilão principal. Sim, teve isso. Ele mostrou cada vez mais carisma. Ele teve tempo pra mostrar o personagem. Exatamente. Porque enquanto no filme dos Vingadores tinha muito herói pra poder dividir o spotlight, você tinha um vilão. Então, ao mesmo tempo que tipo, tinha que dividir a tela com todos os heróis, tinha que dividir a tela com um vilão só. Então ele teve tempo de tela, teve tempo de... Tipo, ninguém teve desenvolvimento de personagem naquele filme. Só que, pelo menos, ele teve mais tempo pra mostrar o personagem dele. Sim. Eu gosto do Vingadores. Nego fica enchendo a porra do saco agora, dizendo é um filme de Sessão da Tarde. Ele é um filme marcante. Não, corrija. Eu não falei que ele era ruim. Marcante pra época que ele lançou, cara. É porque hoje em dia o povo fala que é filme de Sessão da Tarde, porque a gente já tá saturado de filmes de super-herói com cenas de ação gigantescas, muita coisa acontecendo, muitos heróis, muitos personagens. Mas eu lembro na época, o jeito que a gente tava pilhado pra ver filme dos Vingadores. A gente viu junto, cara. Foi uma tarde maravilhosa. A gente vibrou ali, o Hulk, e aí o Thanos apareceu e todo mundo. Caralho! Aquele Thanos horrível. Aquele de PVC. Hoje em dia, a gente olhando pra trás, a gente fala, comparado hoje em dia, não foi um filme de Sessão da Tarde, mas se você lembrar da emoção da época que a gente viu, e não tinha nada parecido. Não, com certeza. Ele foi um filme bom, eu admito. Como você disse, na época, você pega como tava, principalmente até os próprios filmes de heróis, né? Você pega como eles estavam sendo desenvolvidos. O Thor teve as primeiras, de fato, cenas cômicas dentro do MCU, porque os dois filmes dele, no início, eram, tipo, deprimentes, era, tipo, muito trágico, e os Cambá 4, e até as partes cômicas dele era bem mais ou menos. O Loki se apresentou melhor no filme, tivemos o Thanos, que a gente descobriu que ele seria, vamos dizer assim, um mastermind de todo o problema até chegar nele, então teríamos muito desenvolvimento pela frente, mas se você observar o plot mesmo, que ele é quase um heist movie, é Sessão da Tarde, é um plot bem simples, não foi algo complexo, mas que ganhou bem o pessoal. É porque é aquela coisa, considerando tanto de coisa que eles tinham que fazer naquele filme, se eles fossem fazer um roteiro muito complexo, o filme ia ter que ter umas 10 horas de duração, porque tinha muito personagem, muito deles, tipo,
tiveram que ser jogados e juntados, porque é aquela famosa história, primeira sessão do RPG, esse grupo tem que estar junto pra fazer a história. Taca todo mundo junto, vamos fazer uma história simples, todo mundo se conhece agora, todo mundo é amigo, pronto, pode começar o RPG. É mais ou menos essa ideia do primeiro filme dos Vingadores. E tanto é que ele teve 2 cenas pós-créditos, né? A primeira foi deles logo após a batalha comendo chimichangas, eu acho, né? Eu não sei falar o nome. Swarma, lá com os Vingadores. Chimichangas é do Deadpool. Isso. E teve a segunda, na verdade agora eu não foi, a segunda cena pós-crédito dele foi o Tony Stark se consultando com o Banner, falando de todos os problemas que ele tava passando. Esse aí foi no filme do Homem de Ferro 3. Ai, que merda. Então foi a única parte boa do Homem de Ferro 3. Foi a única cena boa. Tem que esperar o filme inteiro acabar, aí... Então, depois do segundo filme, ele não teve, por incrível que pareça, não teve tantas aparições, mas mesmo assim o pessoal ainda continuava aclamando pra que ele voltasse e tudo mais. A partir do segundo filme, ele começou a ser mais um anti-herói do que, de fato, um vilão na Marvel. Que ele teve, entre aspas, a redenção dele e tudo mais. Ele volta a aparecer no Thor Ragnarok. Que é o arco completo da redenção dele, né? Exatamente. Sim. E foi, na minha opinião, o melhor filme do Thor. É que eles perceberam que o plot do Thor, no filme, modernamente, ele não funciona como uma tragédia. Ele, tipo, os primeiros 2 filmes, eles quiseram pegar aquela coisa, tipo, de mitos, histórias, tragédias, mas até na mitologia nórdica, os mitos não são tragédias. Pois é. Aí, então, tipo, quando chega no terceiro filme, eles falam, cara, Guardiões da Galáxia deu certo, né? Verdade. Eu vou te falar que eu não super curto o Ragnarok, não. Eu acho que tem umas cenas legais, divertidas, mas o filme em si... Ele é meio esquecível. Eu acho que eles enveredaram demais pra comédia a ponto do tipo, cara, é tão comédia que eu, tipo assim, eu não consigo me conectar com essa galera do tipo, velho, nada vai acontecer nesse filme que realmente seja louvável de se prestar atenção. É só um filme bom enquanto a pipoca tá lá, tá ligado? Porque se a pipoca acabar, velho, vou fazer alguma coisa na minha vida. Pipoca acabou. Não, assim, eu concordo contigo porque eles apresentaram a Hela, que a atriz interpretou bem pra caralho, mas ela foi a parte B do filme. Ela não fez nada. Ela tava só ali e pronto. Porque o filme todo foi pra desenvolver o retorno do Hulk. O retorno do Hulk e pra confirmar que agora o Loki não era vilão. Pra no próximo filme que ele aparece, ele morre. É basicamente isso. Pra justificar que no próximo filme ele iria se sacrificar. Tem que ter, mas ali foi maravilhoso. Ali foi maravilhoso. Você tem a redenção do cara, fica aquele filme galhofão. E aí do nada chega um drama pesadíssimo ali na primeira cena. Pá, mano, eu vou enforcar você e você não vai voltar. É muito dramático. Vão ter que dar reboot no MCU pra você voltar à vida. Pois é, irmão. Não, eu concordo com você. Ele é tipo, aquela cena dele foi sensacional, foi maravilhosa logo no início. E que eles usaram como referência no penúltimo episódio de Loki, que ficou maravilhoso quando eles mostraram o Loki clássico. Porra, quando ele utilizou ele ser velho, ser a variante, com a interpretação do final do filme, do final do filme não, do início do filme do Guerra Infinita, foi uma sacada genial. Eu gostei muito daquilo. E agora, a partir daí, né, aí ele retorna numa cena rapidinha, de novo, numa parte de heist, né, do Endgame, e temos o início à série. Sim. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes. Aquilo que a gente até conversou no negócio da série lá tal. Os primeiros episódios, ele vai naquela história de body cop, investigação, CSI, ele fazendo amizade com Uau! Você lembra o nome desse cara? Porque o Mobius M. Mobius. Isso, Mobius, cara. A gente não fica só referindo a ele como Uau! É o Wilson, né, cara? Curiosidade, deixa eu até pegar aqui o detalhe. Sabia que o Mobius, ele é baseado no desenho dele, do personagem, no desenhista? É mesmo? Caraca, que massa. Em quem? Vou pegar o nome desse aqui. Não, eu lembrei agora, eu devia ter colocado na pauta. Ai, Jesus. O que eu achei legal é que o personagem, o Mobius, ele recebeu... Quer dizer, eu não tenho certeza, não pesquisei, mas eu acredito que possa ser. Ele recebeu esse nome e, de fato, ele participar da TVA é referência à própria faixa de Mobius, que é usado para a solução de viagem no tempo no Endgame. Isso! Nossa, faz todo sentido. Que é o nome do físico, velho, eu tô meio perdidaço. Vocês vão ter que explicar essa parada aqui. Faixa de Mobius? Você lembra quando o Tony Stark tá conversando com a Sexta-feira e perguntando da solução para poder viajar no tempo e que a fórmula matemática tá
tava errada. Aí ele pede pra ela criar a teoria do fluxo do tempo através da faixa de Mobius. Ele descobre como eles conseguiriam agora se localizar pra fazer a viagem temporal. Isso é alguma coisa mesmo ou ele só inventou esse nome maluco? Não, eu acredito a faixa que o de nome Mobius existe, agora... Então tá bom. Então tá aí a informação. Faixa de Mobius é se você pegar uma fita. A história da fita de Mobius é se você pega, vamos dizer, uma fita de papel. Se você, por exemplo, só fazer um círculo normal e você tiver uma formiga andando, ela vai andar sempre pelo lado de fora ou pelo lado de dentro. Certo. Se você pegar essa fita e dar uma volta nela e prender agora desse jeito, ela vai formar a fita de Mobius, que é essa daí, e a formiga consegue andar por dentro e por fora da fita infinitamente. Saque. A fita de Mobius é essa fita. Muito relacionado com o símbolo infinito, que é a representação da fita de Mobius. Exatamente. Que divertido. E o nome do fato do programa. personagem é Mobius M. Mobius é bem interessante. Eu não sei se o cara pegou o nome Mobius exatamente por isso, mas pra mim vale como uma boa referência também. Cara, tudo que mexe com o espaço-tempo é interessante. É, verdade. Eu pesquisei aqui, eu realmente não achei nada sobre ter essa referência entre o nome do personagem e o nome do físico. Uma trivia aí pra vocês. O nome do desenhista que o Mobius é baseado é no Mark Gruenwald. Eu tô assassinando o nome do cara. Que ele foi um desenhista da Marvel durante muito tempo. Tanto é que eu vi isso em algum blog ou algum vídeo. A cidade em que é passado aquela feira medieval, sim, aquela cidade é a cidade de nascimento desse desenhista. Caraca. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes. Retomando a série me ganhou já na primeira cena, porque quando a gente assiste um endgame, a gente vê o Loki pegando o Tesseract e sumindo, a gente pensa, caraca, ele vai fazer alguma merda gigantesca pra virar uma variante e ser capturado. Não, ele literalmente só caiu e pronto, já foi preso, e foi muito fácil, assim, foi uma quebra de expectativa muito boa, na minha opinião. E tem uma informação que aconteceu no primeiro episódio, que ela é ignorada, só que é um poder que nunca foi comentado que o Loki ou o Thor tem, mas os dois têm, que eles falam todas as línguas. Eles têm, por serem asgardianos, eles têm o All Speak, que eles conseguem... Quando eles falam, todo mundo entende o que eles estão falando. Então, quando ele chega e cai naquele... Eu não lembro qual é o país que ele cai lá. Quando ele tá falando, as pessoas estão entendendo ele. Sim. Mesmo ele falando inglês. E isso vai aparecer de novo quando eles vão pra Pompeia. Só que nesse caso... Quando ele tá em Pompeia, ele fala Mobius, ele fala italiano. Italiano? É, ele fala italiano. Então teve isso, né? Ele não teve nem tempo. Ele caiu e foi. Pra mim foi muito bom, velho. Vocês gostaram dessa galera da TVA? Esses bastãozinhos malucos? Eu não entendi a droga daquele bastão até agora. E também não entendi essa galera da TVA. Eles parecem ser uns trapalhões do espaço-tempo, cara. Não tem um filho da puta ali que seja realmente um bom combatente, que não tenha se ferrado inteiro tentando pegar a porra de um Loki. Olha, eu não sei, eu tive alguns problemas, esse foi um dos problemas que eu tive com a série, foi a inconsistência dos poderes e das habilidades das pessoas. Enquanto um tempo tinha, tipo, pessoas absurdamente habilidosas em combate, na cena seguinte essas pessoas estavam tomando pau de coisas que eu falei, velho, não. Eu tenho que concordar contigo, porque, como a gente comenta, né, o Loki, ele é o cara que faz as mágicas, se disfarça, e isso é desde o início. E naquela cena quando eles estão na frente dos aqueles bonequinhos lá que parece que veio do Five Nights at Freddy, daquele jogo, o Loki só dá porrada, bate, faz um chutinho aqui, eu falei, caralho, velho, Loki... mas ele não tem magia, é verdade. Mesmo assim, a questão do bastão mesmo. O bastão, na hora que... A primeira coisa que a gente vê do bastão é que quando ela dá uma porrada nele, ele fica paralisado, tipo, em câmera lenta. Aquela cena ótima, eu falei, pô, esse bastão é legal. Nunca mais usam esse bastão desse jeito durante a série. Não, caralho, verdade. Pagando a porra da galera da existência. E assim, tipo, mano, o bastão apaga a galera da existência. Não é do tipo, ele só apaga da existência se você bater de cima pra baixo, ou se você apertar o botão e de baixo pra cima, ou se você fizer um triplo carpado e ganhar uma medalha olímpica. É só encostar, cara, e acabou o problema. Não é difícil. Usam esse bastão depois, tipo, nunca mais usam. Depois, mostra o negócio do colar, que consegue prender a pessoa no tempo, tipo, consegue fazer a pessoa ficar andando em loop, só que aí vem o plot, por que a Sylvie não tava usando esse colar quando ela foi presa, quando criança. É verdade, né, rapaz?
que ela conseguiu fugir. Ela pegou e Isso é foi. verdade. Então, Vai tipo, ver, não tinha tamanho criança. vai ver que é por conta dela que começaram a colocar os colares, né? Pode ser Pensava também. assim, mano, a gente deixou aquela menina escapar, hein? Por quê? Pô, a gente não tinha colar tamanho criança. A gente precisa começar a fabricar um. Vamos fazer aqui um requerimento de verba pra poder desenvolver o colar de criança. Puta que pariu. Então, tipo, eu teve muita inconsistência em faixas de poderes e habilidades das pessoas, tipo, durante a série. Então, o bastão foi uma coisa que me incomodou, porque eu achei ele super legal e depois ele Tá lá. não é utilizado. É mal utilizado, eles não sabem utilizar aquela porra, não sabem. Jogaram ali e não sabem o que fazer com aquela merda. E é engraçado, uma ponta a apaga da existência, que depois a gente vai descobrir que na verdade joga pro fim dos tempos, e a outra ponta é uma lança. E eles usam a lança mais do que Do que a porra do apagamento, que eles têm permissão pra fazer. Isso que é uma coisa que eu também é engraçada. Logo no primeiro episódio, quando ele passa por todo aquele processo, que toda aquela o bicho é burocracia. higienizado, ele conversando lá que tem que assinar todas as falas que ele já tinha falado até aquele momento. Ele vai lá pra aquelas fileirazinhas lá onde ele tem que pegar a senha. Não, Cara, antes ele tem que assinar, ele tem que declarar que ele não é um organismo cibernético. E é muito engraçado. tem isso também. A fala dele. E se eu for, ninguém nunca me contou. Eu achei esse engraçadalho, cara. O primeiro episódio, ele é muito bom pra construir a TVA, cara. Sim, é muito bom. Não, então, era isso que eu ia comentar, porque logo depois dessas cenas todas, ele vai lá pra pegar a senha, pra poder fazer a fila. Ele não tem ninguém na fila, mas ele tinha que pegar a senha mesmo assim. O cara do lado dele que não pega a senha é desintegrado automaticamente. Aí, sinceramente, se o cara faz tanto drama, dá tanto problema pra criar uma inconsistência na linha do tempo, por que não apaga logo todo mundo, velho? Pra que aprisiona? Pra que o tribunal, sendo que a pessoa já foi presa e posso nenhum caso, tipo, opa, foi engano, vamos te mandar de volta pra sua linha do tempo. Exatamente. Então, tipo, pra que o tribunal? Não teve do tipo, opa, desculpa, cara, foi engano. Volta lá. Não comentam nada disso. Pelo menos eu não lembro. Não, pior que eu realmente não falo mesmo. Então eu não entendo por que tem o tribunal, o porquê que tem a burocracia. Era só pra ser divertido mesmo. Era só pra ser divertido mesmo. E conquistou o objetivo, né? É só porque a gente tá sendo nerd chato e reclamando de detalhe. Eu sou a tilápia zangada, caralho. Eu não sei se os ouvintes já perceberam, mas eu sou a tilápia zangada. É o meu papel ser chato. E eu sou... Não, tu envelheceu mal, velho. Essa que é a verdade. Pessoa que assistia filme trash porque gostava. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes. Então a gente vem seguindo os episódios, né? Ainda no primeiro episódio, eu acho genial. Ele ainda tá se mostrando aquele Loki que não teve a redenção, logo no início. Aí ele tem aquela conversa sérias com o Mobius, que foi sensacional, onde a gente tem algumas imagens de variantes Loki, que foi muito legal ver o Loki crocodilo lá, só que meio humano ainda. O monstro Loki. Mas ele tem quando ele mostra assim pra ele, né, que como seria o futuro dele naquela linha do tempo e que ele iria morrer, aí ele se toca de que as ações dele foi, entre aspas, a redenção dele pra tornar o que ele já era no endgame, né? Porque é aquela coisa, a gente não tem tempo pro seu desenvolvimento de personagem completo. Vamos lá, tem que ser esse episódio pra... Todo mundo já viu ele e a gente não quer ver seu desenvolvimento de personagem de novo pra chegar no mesmo ponto. E fala assim, você não pode ser vilão, você tem que ser um anti-herói. Pelo menos anti-herói. Vamos passar um seminário aqui pra você, pra ser... Pior que eu não achei tão forçado, não. Não foi forçado. Eu achei que esse desenvolvimento dele, com aquela perguntinha, né, do tipo, pô, o que é que você quer de verdade? Eu achei que foi uma pergunta legal. Eu acho que foi um jeito de quebrar o personagem de uma maneira inteligente. É aquela coisa, eu não tô falando que não foi bem feito. Eu tô falando que o objetivo daquilo foi, olha, a gente não tem como fazer a série completa pra redenção dessa variante, que essa variante não teve a redenção ainda. Então, vai ficar esquisito se essa variante do nada for a que a gente conhece o Loki do Endgame, porque... Não faz sentido, mas a gente também não tem tempo pra gastar 6 episódios pra fazer uma coisa que a gente já viu. Só que é aquela coisa, fizeram bem feito. A conversa, a própria o interrogatório que teve com o Mobius foi um texto muito bem feito. Foi o Wilson lá fazendo aquelas perguntas. Ele quer conquistar o que depois? Quer conquistar o universo? O tal? Foi muito bom. Não, e agora que a gente comentando isso, foi interessante ele fazer esse tipo de pergunta, porque ele leva exatamente aos objetivos
objetivos do Kang, né? O Conquistador. Cara, que É verdade. uma das variantes dele é literalmente isso, que é conquistar o universo. Só que teve um lá que ele viu tudo acontecer, ele conseguiu passar por cima daquilo e depois falou, cara, eu só tô cansado, eu não aguento ficar mais aqui, não tem mais nada pra eu fazer. Engraçado que o Kang, que a gente vai falar mais dele, o Kang, isso que é o problema de passar muito tempo só lendo o quadrinho, que aí você nunca sabe como é que a palavra é pronunciada. Mas ele não quer só conquistar todo o universo, ele quer conquistar todo o espaço-tempo. Uhum. Ele quer ser o rei em toda linha temporal ao mesmo tempo. Sim. Agora que você falou, eu tava pensando. Quando ele faz essas perguntas pro Loki, do tipo, o que você quer depois de Midgard? Você quer o universo? Você quer todo o espaço? E o próximo passo depois do espaço é o tempo. Uhum. Exatamente. Uma pergunta a mais ele falaria, você quer governar o quê? Todo o tempo? E faz faltava todo uma sentido, pergunta né? mesmo. E a cena mais marcante, né, que foi a conclusão, assim, de como o Loki é um ser ínfimo, né, vamos dizer assim, dentro do universo, foi quando ele tava à procura do Tesseract. O cara fala, não, eu tenho uma dessas, assim, na minha gaveta. Aí você vê, tipo, um monte de joia ali jogada como se fosse peso de papel. Aquilo ali também, pra mim, foi uma jogada muito genial. Tipo assim, percebe que os objetivos dele eram mínimos, eram poucos, né, eram minúsculos comparado ao que realmente tinha além do conhecimento dele. Aquilo ali eu achei muito legal. Que é aquela coisa, ele passou pelos infernos pra conseguir o cubo e, tipo, o povo usava a joia de pedaço de papel. Maravilhoso. Uhum. Mas sim, eu gosto bastante do primeiro episódio. Hoje, eu tenho meus problemas com o primeiro episódio, agora que eu tô refletindo e recapitulando as coisas pra gente fazer a conversa. Mas em si foi um episódio muito bom. Eu gostei. É divertidinho. É porque eu já tô na época da minha vida que eu já não levo mais a sério. Eu só levo a sério coisas que realmente são sérias, sabe? Eu não vou ler, tipo, Irmãos Karamazov achando que eu vou ler o herói. Não, cara, eu vou ler Dostoiévski, meu irmão, parada de adulto. Agora eu não pego um quadrinho e falo, uma merda, nem se compara a Dostoiévsky. Não, tranquilão, tudo na brincadeira, de boa, o que a gente tem que levar a sério, a gente leva a sério. Mas Loki não se leva a sério, Loki é só pra ser divertido. E o primeiro episódio foi divertidão. Gostei das piadas, gostei bastante. Em complemento, o segundo episódio também foi excelente. Como você falou, a gente tava nessa série de cops, de policial, de investigação, a descoberta do Loki, que quando você faz besteira numa época que tá, não um local, né, onde tá perto, pré-apocalíptica, foi genial também, na minha opinião. Não sei se isso já tinha nos quadrinhos, mas pra mim foi genial essa sacada, porque se você faz ações pequenas dentro de algum lugar que vai acabar, literalmente acabar, né, realmente não vai trazer consequência, quer dizer, pras coisas futuras. Então, foi legal ele falar que mostrar isso na série, eu achei bem interessante. Isso foi uma sacada de roteiro, porque é aquela famosa coisa, você tem que criar um universo, você tem que criar um problema. Dentro do seu universo, quais são as regras que você inventou para serem quebradas e isso ser um plot genial? Eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Nesse quesito muito específico, eles fizeram bem, porque o resto foi uma droga. Mas nesse ponto aí da regra, da linha, onde tipo, a linha vai acabar, então não se pode interferir em nada lá, porque ela acabará de qualquer maneira. Pô, legal, genial, quebra de expectativa e de regra, genial. O resto, tem uns problemas ali também, principalmente quando eles vão resgatar o Loki e a Sylvie no episódio 4. Que porra foi aquela? Não, alguém me explica aquela porra. Aí, olha, tá vendo? Eu não posso nem elogiar que o cara já veio na minha cara. Que porra foi aquela? Acabei de elogiar a parada e eles vão lá e quebram e não, foda-se, não é mais assim não. Agora aqui é assim, ponto final. Meu irmão, se fuder, meu. Pelo amor de Deus. Assiste o episódio anterior antes de fazer a porra do próximo episódio. Um pouco de coerência, quem sabe? Como eu posso dizer assim, o que estava acontecendo entre os dois poderia ser, né, algo além, poderia acontecer no espaço e tempo. Por isso que veio essa interferência gigante. Tanto é que o
Kang, ele fala, quando encontra com os dois, que ele saberia que alguém iria encontrar ele no castelo dele. Só que ele não imaginava que eram os dois. E a gente não sabe, ou talvez explique na segunda temporada, a gente ainda ficou realmente, como você falou, se for só foi uma cena romântica e o romance deles foi essa justificativa, eu também concordo que vai ser meio merda. É o famoso bem poder merda. do amor. Vai ser bem merda. Mas se eles botarem alguma outra explicativa que os dois juntos foi o necessário realmente pra poder chegar naquela conclusão da série, vamos tem que esperar. Não, tem que esperar pra ver. Tem um nível A assim, ideia ali é de que foi o um Kang nível ele de... construiu. É que aparece assim, foi um nível de incesto que até o Kang falou, porra! Até eu tô vendo isso, cara. Não, mas o Kang ele sabia tudo até chegar no Kang, era tudo planejado. Tudo, era tudo planejado. Não teve nada ali que você pudesse ficar tipo, oh meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Não, é pra acontecer até o Kang dizer eu não consegue sei mais o que vai acontecer. Então podemos dizer que aquilo ali foi uma interferência do próprio Kang, então, não? É, porque uma das coisas que você tem que pensar é o seguinte, como esse aparato mede o desvio da linha sagrada? Como acontece esse negócio? O jeito que eu interpretei aqui, como você tem o Kang que ele escreveu a história, ou aquele que na verdade não é o Kang, aquele que sobrou, aquele que restou, ele viu, ele basicamente é a pessoa, alguém que escreveu a história do mundo, e toda vez que alguma coisa acontece fora da história do mundo, ele sabe que tá diferente e manda a pessoa ir lá resolver o problema. É basicamente isso que eu entendi, que ele consegue ver toda a linha do tempo ao mesmo tempo, e ele consegue ver quando alguma coisa acontece fora do que ele esperava, fora do que ele queria. Então, vamos dizer que ele já... os aparatos são apenas um modo, tipo aquela telinha lá com a linha vermelha, é apenas um modo que ele comunica pro pessoal da TVA. Então, o que acontece? Pode ser que ele pegou e ele precisava que os Locks lá sobrevivessem, e ele falou, pô, eu tenho que mostrar... Eu sei que aquilo ali tá acontecendo, e aquilo geralmente é uma coisa que eu ignoro, mas aquela coisa eu não posso deixar ignorar, porque senão eles vão morrer. É uma justificativa fraca? É uma justificativa fraca, mas é melhor do que o amor consegue distorcer eu também acho. Regras eu acho bem melhor mesmo. Outra coisa também que eu vi em fóruns, né, enquanto eu tava pesquisando, tipo, pra fazer as teorias, que muita gente fala assim, se é uma linha do tempo sagrada, né, vamos botar umas aspas bem grandes nesse por que existem variantes? Por que existem outros tipos de Loki? Mas aqui, na minha opinião, não é que era uma linha do tempo, eram várias linhas do tempo, só que essas linhas do tempo faziam um ciclo. Tanto é que, quando eles estão conversando lá e eles falam assim, o que tem no final? O que tem no fundo? No final da linha do tempo, aí ela fala que a linha do tempo tá caminhando pra destruição de tudo, eu acho que é exatamente isso. Por isso que é um anel que fica em volta lá. Ela cria um ciclo. Aí ele fica naquele ciclo indeterminadamente por quanto tempo ele conseguisse controlar aquilo. E quando eles criam uma ramificação, significa que ele tá fugindo desse ciclo de tudo se renovar. Isso que eu entendi. Pode ser. É isso mesmo. Não era complicado, não, gente. Meu Deus do céu. A gente tá falando de Marvel. Não é complicado. Não consegui entender. Até a senhorinha que só acha o Loki bonito, é pra ela entender também. Não é complicado, não. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes. Agora, eu devo dizer que eu quero a coragem do diretor da Marvel, do executivo da Marvel, falar, vamos abrir o multiverso. Essa é a coragem que eu quero ter pra minha vida. Porque no MCU, o cara ter o culhão de o cara ou a mulher, quem tiver na direção, falar, olha, vai ter multiverso sim no MCU, eu falo, essa pessoa tá com a coragem do mundo. Porque é uma coisa que eu não colocaria. De tipo, eu numa posição de negócio, porque no quadrinho já é o inferno de confusão. Do tipo, ao ponto que todo mundo fala, dá 5 anos, tem que dar o reboot, porque senão ninguém entende, nem quem tá escrevendo. Eu também eu concordo contigo. Ele tem que, de fato, botar a mão no peito, gritar pro mundo e falar, eu vou fazer o multiverso, e vai ser assim. Que também ele não pode também ficar indo nas opiniões do público, que senão vai acabar dando merda. Ele tem que fazer e vai ter que ser daquele jeito. Sim, porque é aquela coisa, no quadrinho já é uma confusão, e o Lucas falou mesmo, os filmes da Marvel é pra senhorinha que gosta de achar o ator bonito, assistir, gostar e se divertir. Não é pra... os filmes não são feitos pra ser complexos, os filmes não são feitos pra serem coisa que você tem que passar dias analisando. Não, ele é coisa pra, tipo, a pessoa ver, gostar e se divertir. Ele é feito pra criança, pra adolescente,
Tipo, Por então, isso que eu- abrir o multiverso é uma parada muito arriscada. Porque não tem como você mexer com linha do tempo sem ficar confuso. Não, e começa que. Não sei o que, que vai acontecer. Pra mim foi um ponto positivo ter a Disney Plus, exatamente pelas séries, que, como você falou, no filme é um negócio que é pra você ir na sessão de cinema, você assistir tudo e se resolver quando terminar ali o filme. Uhum. Por mais que tenha uma sequência depois, mas é pra, pelo menos, o plot daquele filme terminar quando terminou o filme, lá na sessão de cinema. A série que traz esse negócio da gente ficar pensando, porque com o lançamento dela, se você acompanha, né, o lançamento no caso, você vai assistir o episódio, aí você vai teorizar e você tem aquela uma semana pra desenvolver o negócio e ver o que vai acontecer. Então, a Disney Plus, ter o Disney Plus foi uma jogada, na minha opinião, muito boa, né, ter as séries. Agora, do multiverso, eu acho que é exatamente pra você criar um reboot, pra você ter essa renovação de personagens e, ao mesmo tempo, pra ele apagar o que tá acontecendo atrás, porque o MCU já existe há tanto tempo que já tá ultrapassando uma geração. E tem gente que não assistiu, não vai assistir e nem quer saber de assistir. E tem raiva de quem assistiu. E tem raiva de quem assistiu, porque é cringe. Não tem essa porra, não. Aí, então, eu acho que ele vai botar... Não sei nem se vai ser necessariamente um multiverso e vai continuar se mantendo no multiverso. Eu acho que, como você falou, vai ser um reboot. Reboot pra nova geração que tá chegando. Porque aquela coisa, eu tenho minha opinião, eu acho legal você ter versões paralelas de história. Por exemplo, querem fazer uma história do Loki, mas essa história vai ficar muito confusa colocando junto com o quadrinho padrão. Vamos fazer uma história separada, onde esse Loki, por exemplo, ele quer concorrer pro cargo de presidente, que é a história de 2016, que foi feita justamente por conta das eleições dos Estados Unidos. Fizeram essa história do tipo, ela no arco de um quadrinho do Thor, ou no próprio quadrinho do Loki que tem, e ele fica muito esquisito, porque ela foi feita com uma outra ideia, ela foi feita com outro propósito. Ela é quase uma graphic novel, ela é uma história separada, que você lê, gosto dela, terminou. Então eu gosto da ideia do multiverso nesse quesito, porque você consegue explorar ideias de personagens. Do tipo, você tem a ideia do que a própria série mostra dos variantes, que é, e se o Loki tivesse matado o Thor quando ele era criança? Quem seria esse Loki? Ou então, se o Loki for o que o povo falou, o Loki não morreu no Endgame, aquilo foi porque ele já fez ilusão não sei quantas vezes. Aí alguém falou, não, e se tivesse sido ilusão? Então você tem como criar essas várias coisas. Agora, quando você pegar vários personagens, que por enquanto a gente só tem variantes de Loki, imagina quando tiver os Homem-Aranhas, imagina quando tiver os Capitão América, cara... mas eles vão abrir isso aí naquele What If que eles estão lançando, que vai ser em animação, que vai ser divertido. Eu acho que eles vão seguir por esse ponto. Eu acho que eles não vão abrir no universo cinematográfico deles, eu acho que eles não vão abrir um multiverso. Mas eu tô gostando dessa ideia desses ICs aí que eles vão fazer. Eu acho que... O IC ele vai ser genial, se for do jeito que eu tô pensando. Pra falar a verdade, agora eu esqueci de comentar. Então, é porque assim, pelos títulos dos próximos filmes que estão a vir, na verdade o multiverso já foi aberto. O multiverso já foi aberto. Tanto é que o Homem-Aranha vai ter os dois outros Homem-Aranhas das gerações anteriores, e o filme do Doutor Estranho, o próprio nome diz, né? É o multiverso da loucura. Vamos ver o que vai acontecer. Só que aí temos que esperar. A única coisa, na verdade, que eu também acredito no multiverso é que eles podem apagar o filme dos Eternos. Eu não quero ver aquela merda, não. Uma coisa que eu ainda não acho que eles vão expandir tanto o multiverso assim, justamente por conta do filme do Doutor Estranho ser o multiverso da loucura. Porque pode ser que o próprio Doutor Estranho resolva o problema. Pode resolver, com certeza. Eles não vão abrir assim, não. Porque senão vai ficar muito ruim. Mano, parada é uma marca bilionária, velho. Eles não vão estragar de uma maneira que eles não consigam mais lucrar em cima dessa parada. Eles não vão mexer tanto assim. Você pode ter certeza. Não, olha, existem marcas bilionárias que conseguiram se estragar, mas continuam ganhando dinheiro a rodo. Se chama Star Wars. E também é da Disney. Não, o problema de Star Wars é que Star Wars, há muito tempo atrás, ele virou de efeito Simpsons. Ele ficou grande demais para fracassar. O MCU ainda não é grande o suficiente para fracassar. Ele pode fracassar, sim, senhor. Se eles fizerem muita merda, nego para de assistir essa porra. É aquela coisa, se lançarem, vamos dizer, 3 filmes consecutivos ruins, tipo, morre o MCU. Tipo, gente? É cinema. É um investimento milionário. Não dá pra você investir 10 milhões e ganhar só 5.
Você perdeu 3 milhões, 5 milhões é muito dinheiro, Lucas. Eu sei, mas quando você gasta 5 milhões não é nada. É do tipo, eu seria mais rico se tivesse ido dormir, ao invés de investir 8 milhões. É por isso que eles tiraram o Robert Downey Jr., filho. Exatamente. Isso já foi um Porque lucro agora eles desgraçado, conseguem velho. fazer 5 filmes só com o salário dele, né? Então vai dormir, não vai ser esse multiverso todo aí, eles não vão estragar essa franquia aí, pode ter certeza. Eles vão fazer tudo no mais conservador possível, sabe? Aquele vamos fazer aqui. Não. Eles vão fazer a semana de Ultron de novo, né? Semaninha. Eles vão fazer a semana de Ultron, porque a história do Ultron é a era de Ultron, porque literalmente o Ultron colonizou a Terra, conquistou a Terra inteira e foi o ditador do planeta Terra durante muito tempo. Sim. Aí Aí quando ele eles foram virou fazer o aquele filme, ele foi uma semana e só botou algumas pessoas com medo. Foi isso. Exatamente. Aí foi a semana de Ultron. Semana de Ultron. Não, e foi um vilão bocó que, Jesus amado, velho. Aquilo ali. O Ultron, minha opinião do Ultron, o Ultron poderia ter sido um vilão muito bom se eles tivessem feito no estilo Thanos. Aparecer ele no filme e ele ficar como uma ameaça e depois ter, tipo, essa ameaça dele crescendo. Uhum. É porque, assim, de fato eu concordo contigo. Se eles tivessem desenvolvido o Thanos, quer dizer, o Ultron desse jeito, eu acho que teria sido bom. Mas como eles já tinham o Thanos, que era um problema muito grande assim, pra ser desenvolvido. Aí eles pegaram o Ultron e fizeram um apocalipse no X-Men, saca? Jogaram, transformaram num vilão bocó e pronto, se resolveu aí. Apagou, apaga da história. Que é aquela coisa, e é um dos motivos porque eu gostei do último episódio da série do Loki. Porque, assim, não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu tive. A sensação vendo o último episódio, mesmo sendo muito texto, muita fala, muita conversa, ou muita fala de um personagem só, ela foi a mesma sensação que eu tive em 2012, quando a gente foi ver Vingadores e apareceu o Thanos no final. Que você fica aquela, caraca, olha a ameaça agora, tal. E eu vou ficar muito feliz se o Kang, o Conquistador, for o vilão do nível Thanos, do tipo, vamos fazer 3, 4 anos de filme e só vai resolver o problema do Kang no final. Eu também gostaria que fosse assim mesmo. Porque aquela coisa, se fizerem do tipo, aí no filme do Doutor Estranho, resolve. Cara, pra que fez aquela tensão inteira do final da série do Loki? Pra nada? Não, e não dá, assim, o filme, pelo menos que falaram dos calendários, né? Eu não tenho certeza se isso vai mudar. O filme do Doutor Estranho, eu acho que é 2023 ou 2022. E ainda não tem data confirmada da segunda temporada do Loki, por mais que ela já esteja em produção. E eu tô lendo aqui uma matéria falando que o Kang tá confirmado no Homem-Formiga 3. Sim, Quantumania. Que eles vão pro o Quantumania. Então, a gente já tem, algumas coisas pra se desenvolver. Não, é que assim, eles botaram, de um certo modo, 2 arcos grandes, junto com as séries, que é o do Kang e o da Dinastia M, que é com a Feiticeira Escarlate. Então, eu realmente não sei o que esperar daqui pra frente, principalmente porque eles vão trazer novos personagens, vão trazer novos grupos. Dizem as más línguas, né, que as contratações dos atores estão muito boas, então eu prefiro não aumentar minha expectativa, porque senão pode acabar dando merda. Eu só vou lá, assisto e vou gostar, que nem aconteceu com o Loki. Impossível, a minha expectativa tá mais baixa do que ela já é. Não, minha expectativa ela também tá baixa, mas é porque um dos motivos que minha expectativa em filme de herói deu uma baixada é porque deu uma saturada. É o tipo de coisa, antigamente tinha pouco, então a gente ficava esperando todos que iam lançar. Só que agora lança tanto que se eu tropeçar eu caio em 3, então não é... O pior, foi que nem o comentário do próprio, o diretor do Guardiões da Galáxia. Eu sei qual é, o James Gunn, né? O James Gunn. Ele fez um comentário bem pertinente. Ele falou isso também, que os filmes de super-heróis já estão ficando muito saturados. E a gente daqui a pouco vai estar ficando que nem os filmes de Velho Oeste. Vai estar se fazendo tanto, não só da Marvel, mas de várias outras empresas, vai estar se fazendo tanto que vai saturar o mercado. O pessoal vai querer começar a ver outras coisas. Sim. Por isso que eu gostei também exatamente desse final da série do Loki, que muita gente, foi muito diálogo, mas, eu preferi muito mais esse diálogo do que aquela batalhinha idiota lá na sala dos 3 Guardiões do Tempo, né, vamos dizer assim. Dos animatrônicos. As lutas dessa série são muito cansadas, Deus me livre. As lutas dessa série foram mal feitas. Sim. Foi um dos pontos que me incomodou. O Loki tomando a porrada do cara que tava encantado pela Sylvie no episódio 2. O caminhoneiro. Não, um senhor
caminhoneiro. Você viu aonde ele joga o Loki? Meu irmão, pra você jogar o ser humano de 60 quilos longe daquele jeito, mano, você tem que ser o The Rock, meu. Aquele caminhoneiro lá era muito sinistro, cara. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes. O que o Iago colocou lá na pauta, e eu achei muito interessante, era comentar sobre a Sylvie, porque como você mesmo falou, eu não comprei essa ideia de Loki mulher, não ficou muito legal na série, mas pode vir ao caso dela nem ser uma Loki de verdade, né? E o fato dela ser uma variante também tem esse mistério. Pois é, eu tenho opiniões que afirmam essa ideia dela não ser uma Loki, mas também tem coisas que eu falo, talvez ela realmente seja uma Loki. Por que tem essa ideia? A primeira coisa que vem é justamente por conta do nome, Sylvie. Sylvie, nos quadrinhos, que é aquela história, pode ser que eles nem sigam os quadrinhos, mas Sylvie nos quadrinhos era uma humana de Broxton, que era uma cidade perto de onde onde Asgard foi construída pós-Ragnarok. Porque aí vem uma informação, pra quem não leu os quadrinhos. Quando pós-Ragnarok, quando os seres humanos vêm pra Terra, eles ficam numa cidade perto de uma cidade americana chamada Broxton. Essa Sylvie era de lá. E um dia ela acorda com os poderes de fazer encantamento, mudar a mente de pessoas, e outras habilidades asgardianas, como força, combate, resistência, que isso é uma coisa que todos os asgardianos têm. E ela acorda com essas habilidades, então ela acha que ela é uma asgardiana. Depois ela se junta com os Jovens Vingadores, e ela vira uma super-heroína mesmo. Só que depois descobre que, na verdade, os poderes dela foram dados quando Loki estava em forma feminina, em forma de Lady Loki, que fez por volta de um experimento para ver se conseguiria fazer uma pessoa acreditar que ela era super poderosa. Um resumo absurdo da história. Só que aquela coisa, ela mesma só descobre que ela não era uma asgardiana muito no final da história dela, e depois ela começa a virar mais uma anti-heroína. Saquei. E os poderes dela no quadrinho é justamente o poder que ela apresenta na série. Que não é os poderes de ilusão do Loki, mas esses poderes de mexer com a mente das pessoas, conseguir controlar, esse tipo de coisa. Sim. Que ela vai até como o nome de Encantor em português, e em inglês é a Enchantress mesmo. É que é bem melhor, por sinal. É que é bem melhor. Eu não consigo falar em português o nome. A Sylvie nos quadrinhos, ela é loira, ela é mais baixa que o Loki, e é tudo isso. Porque eu acho que isso pode ser verdade. Imagina, questão de probabilidade. Se existirem 1000 variantes de Loki, por que a maior parte deles seriam homens? Quando eles encontram o Loki variante, que a série segue, com o Kid Loki, o clássico, o Bolsonaro lá, que é o arrogante, e o crocodilo, ele pergunta se ele já tinha encontrado alguma variante mulher. E eles nunca encontraram. Nunca foi podada uma outra variante mulher. Então, aquela coisa. Como é que de tantas variantes, ao ponto de ter até um crocodilo, só existia uma Loki mulher? Ponto bem interessante. E dá pra ter um crescimento, porque, como você ressaltou, ela fez parte dos Jovens Vingadores. E eu acredito que, provavelmente vai ser uma merda, não sei, tá seguindo pra esse ponto de ter os Jovens Vingadores. Mas óbvio que a Sylvie não vai fazer parte desse papel, provavelmente, né? Porque ela já é mais velho, tudo. Mas como tá vindo a filha do Gavião Arqueiro, a Viúva Negra já passou o bastão, essas coisas. Ou talvez quem faça parte dos Jovens Vingadores seja o Kid Loki, sei lá, não sei. Mas eu acho que vai ter, sim. Não, o Jovens Vingadores provavelmente vai ter. A gente tem que considerar uma coisa, vai ter filme de tudo porque tudo tá dando dinheiro. Mas aí a Sylvie tem esse aspecto, só que também tem outras coisas que meio que fazem essa teoria ficar meio esquisita, que é o ponto do... Ela e o Loki, quando eles estão tentando controlar a mente do Alioth, o Loki consegue usar os poderes dela. Tipo, eles tocam mãos e conseguem se concentrar, e os dois juntos conseguem controlar a mente. Então quer dizer que eles compartilham mais do que... Eles seriam mais iguais do que somente ela ser uma criação de um outro Loki. Assim, se ela for uma criação de outro Loki, né, talvez possa ser influência desse outro Loki em cima dela. Ou, né, como a gente já falou, pode ter sido o poder do amor, né? Eu espero que não. Mas é uma coisa que a gente já pode ficar se preparando para uma segunda temporada. O legal, né, do fato dela ter se tornado uma variante, principalmente tão nova, foi como você escreveu lá, que se ela não tivesse sido capturada, de fato, pela TVA e mantivesse na linha temporal dela, ela provavelmente não seria caótica, né? Não seria Goddess of Mischief. Ela não seria o Loki. Não seria o Loki. Aí ela poderia virar uma Valkyria e tudo mais. Justamente isso, porque se você for ver no início do episódio 4, que aparece quando ela foi capturada pela TVA, ela tá brincando com Valkyrias e dragões.
tá com os bonequinhos lá e tá, tipo, meio que mostrando como as Valkyrias são heróicas e tal, e super feliz com as Valkyrias vencendo do dragão. E aí é aquela história. No próprio filme do Thor, o Ragnarok, tem que o Thor fala com a... Eu esqueci o nome daquela Valkyrie que aparece no filme. A Valkyria. A Valkyria lá, ele conversa com ela falando que ele quando criança, queria ser muito uma Valkyrie, mas ele descobriu que ele não podia porque só eram mulheres. Agora, exercício mental. No mundo onde a Loki fosse mulher, tem um cargo de extremo respeito, extremo desejo de todo mundo, que são as Valkyrias, que é o cargo de Valkyria. É um cargo onde ela não estaria disputando com Thor, porque o Thor não pode ser Valkyria. Então, ela consegue se ver num cargo de poder, num cargo de respeito, sem ter que se ver jogada para escanteio, que é no caso do Loki e Thor. Porque o Loki se sente jogado para escanteio porque o Thor é muito mais próximo do Odin. Então o Thor sempre foi destinado a todas as coisas e foi deixado o resto pro Loki. Só que nesse mundo, o Thor e a Sylvie seriam duas pessoas diferentes e duas pessoas respeitáveis pelas suas características. Ela não teria nenhum conflito, né? Teria uma vida boa. Ela teria uma vida boa. Isso justifica também o porquê que ela foi contada quando era criança que ela era adotada. Então quer dizer que ela já tinha aceitado o fato. Ela nunca foi enganada. Ela ia ter uma relação melhor. E aquela coisa, se você não gera o conflito com ela quando ela é criança, pra ter os traumas dela, ela provavelmente seria uma heroína. E se ela não fosse vilã, os Vingadores não teriam se juntado. Isso é uma verdade. Porque os Vingadores se juntam pra lutar contra o Loki no primeiro filme. É verdade. No universo onde a Louca se dá bem, não existe Vingadores. Não existe Vingadores. Aí pode vir aquelas conversas. Ah, mas o Capitão América, Homem de Ferro e Thor existiriam. Sim, mas sem o primeiro conflito, como é que você sabe quando eles iriam se juntar e se eles iriam se juntar do jeito que eles fizeram? E considerando que a gente tem que lembrar que o escritor desse mundo é aquele que sobrou. E aquele que sobrou queria que as coisas acontecessem naquela ordem, ao ponto de permitir viagem no tempo dos Vingadores. Sim. Então eles falam, olha, eu quero os Vingadores porque alguma coisa dos Vingadores vai servir pra minha vida. Então a gente não pode deixar o Loki ser herói. Só que ao mesmo tempo eu acho isso engraçado porque quem captura ela na infância é a Ravonna. E a juíza lá. Ela demonstra que teve muita gente falando que teve inconsistência nesse episódio final, porque o Uau só descobre que ela tava com alguma outra trama porque ela tinha a caneta da época dela antes de virar uma variante dentro da TVA, vamos dizer assim, né? Virar a juíza dentro da TVA. Só que exatamente por ela ter essa caneta e ela ter um entendimento muito maior do que estava acontecendo, de acreditar nos princípios assim da TVA, eu acredito que ela já tinha um conhecimento provavelmente de alguma outra linha temporal do Kang, de fato, o Conquistador, e ela tá junto dele. Aí isso que pra mim na verdade não fez sentido, que ela já tava numa trama acima do último que restou, na minha opinião, né? Mas parece que foi enganada ao mesmo tempo pra poder trazer a Loki, como você falou na sua teoria, de que tudo já estava escrito e foi proposital fazer todo aquele percurso dela. Se bobear, pode ter sido até proposital o fato de ela não ter um colar de criança, né? Mas aí que vem uma outra história, que eu até vou abrir aqui o episódio pra confirmar uma coisa. Mas primeiro, quando assisti, porque eu assisti duas vezes. Eu assisti uma vez pra assistir, e depois, quando vocês falaram que queriam gravar o programa, eu fui assistindo algumas cenas pra ter as coisas certinhas. Sim. Aí, evoluindo para especialista do programa, porque eu só vi uma vez e eu vi no celular. O que eu interpretei dessa juíza é que primeiro, ela é a pessoa que acredita no sistema. Sabe que o sistema é corrupto, sabe que o sistema tá errado, sabe que o sistema não é o que é aparente, mas acredita que ele é necessário. Sim. Isso existe no nosso mundo, isso sempre vai existir. É a pessoa que sabe que alguma coisa tá errada, mas é melhor ter aquilo do que não ter. Isso foi a interpretação que eu tive dela. Só que é o seguinte, ela acreditava que as três marionetes, que foi o que eu percebi, ela acreditava que as três marionetes lá eram verdadeiros. Quando foi provado que não era, ela ficou puta porque do tipo, eu que já sei das coisas, sei que a gente é capturado, sei que a gente é variante, sei de tudo isso, nem pra isso o povo compartilha, nem comigo, que aceitei tudo, é compartilhado quem é que tá no topo. E eu que sou a serva mais fiel. E uma opinião que eu vi poucas pessoas comentando, pelo menos pode ser que mais gente comentou, só que onde eu li os fóruns e vídeos, as coisas, não vi gente comentando, é que a reloginho, a Miss Minutes, nada diz que ela tá seguindo aquele que restou. Isso eu também fiquei pensando nisso. A Miss Minutes, não necessariamente
ela tem uma comunicação direta e ela não é parte daquele que restou. Porque quando o Loki e a Sylvie encontram aquele que restou no elevador, ele, ela ainda me chama desse nome aí, de aquele que restou? Então, basicamente, eles não conversam tanto. E também, quando eles estão no castelo, ela, tipo, insinua como se ele tivesse com raiva deles estarem ali, que ele não quer conversar com ele, só que era tudo o contrário, né? E quando a Miss Minutes conversa com a Ravonna, ela já tá parecendo que tá bolando um outro plano, que não tem nada a ver, tanto é que pede os arquivos da TVA lá pra ela investigar, ela não passou o que a Ravonna pediu. Pois é, aí a minha opinião é que essa Miss Minutes, por exemplo, obedecer à entidade Kang, independente de qual Kang que seja. E quando esse outro já meio que tacou foda-se, eu não quero mais esse cargo público, eu quero passar pra frente a cadeira, ela foi procurar um outro que buscaria, um outro que aceitaria. Aí o outro começou a manipular já a TVA por dentro, que é o que mandou buscar a Ravonna. Sim. Foi a interpretação que eu tive, porque primeiro, quando a Ravonna falar, eu tô indo atrás daquele que manda aquele que tem direito ao livre-arbítrio, ela não vai encontrar com aquele que restou. Ela pode muito bem ir atrás do Conquistador. Isso é uma verdade. Olha aí, que teoria interessante. Gostei. Outra coisa, o que eu tava na dúvida, que eu fui ver aqui a ordem dos episódios, eu queria ver, no momento que o Kang fala que, olha, eu saberia de tudo até certo ponto, eu queria ver se isso aconteceu antes ou depois da Ravonna buscar o Conquistador. Supostamente, né? Supostamente buscar o Conquistador. Mas não, ele fala depois. É que, assim, ficou muito no ar, né, também, sobre essas intenções, exatamente por causa da caneta que ela tinha, que era da época que ela era diretora da escola. O que eu interpretei daquela história da caneta é que aquela história, ela sabe que ela foi podada, ela de vez em quando visitava pra ver a vida dela, escondido, sem interferir, porque a versão dela de lá não sabia quem eles eram, não sabia que era TVA. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela é aquela coisa, eu sei que eu fui podada, eu sei que eu fui tirado da minha vida porque eu era uma variante, mas eu seria um problema pro universo se eu continuasse lá. Qualquer variante que continuar no negócio vai ser um problema. Isso precisa ser controlado. Ela é a pessoa absurdamente a favor do sistema, independente de quão corrupto seja o sistema. Sim. A teoria do Iago foi tão boa que a gente não tem mais o que falar. Pois não foi tão teoria, cara. Isso, tipo, a da Sylvie e tal, que ela talvez nem seja Loki, isso é uma teoria que realmente, porque não tem muita coisa pra fundar, a não ser comprando com os quadrinhos. Só que, como a gente falou no início do programa, eles não precisam seguir quadrinho e nem devem sentir obrigados a seguir quadrinho. Mas pode puxar as referências, né? Se ele puxar a referência, eu acho que fica até interessante. Sim. Uma coisa que eu pensei, mas isso também, aí já vai pra uma teoria mais infundada do que todos, já imaginou se a Sylvie, na verdade, fosse a Lady Sif, a que o Thor corta o cabelo, e o Thor mexeu na mente dela pra achar que ela era a Loki? Caralho. Aí é demais. Aí é demais. Aí ia ser demais. Seria um plot twist. Sim, porque aquela coisa, a Lady mostra a cena dele que ele corta o cabelo dela, né? Que eles se odeiam. Só que aí o amor, quando ela acha que ela é uma Sylvie, eles se gostam. Pois é. Mas isso não tem fundamento nenhum. Isso é só porque eu imaginei o meu estudo do universo Marvel. Faz o roteiro e manda lá pro Arif, vai ser legal. Pô, já tá roubando minhas ideias há tanto tempo, agora. É pago por elas. Uma boa, velho. Pior que demais, assim, o que eu ia falar, assim, o que mais poderia ter, porque quando ele retorna também pra TVA, quando a Sylvie joga ele pra lá pra poder matar o que restou, ele já voltou pra algo que foi alterado. Né? Ele voltou pra outro mundo. Diferente. Ele voltou pra um outro mundo, tanto é que tem a estátua do Kang, e o Mobius nem sabe quem ele é, qual variante ele é, pra falar a verdade. Eles não sabem nem que ele é um Loki. Isso é verdade, eles não sabem nem que ele é um Loki. Então, onde ele tá inserido e como é que isso vai se resolver, ficou realmente um mistério. A partir daqui, né, eu creio que a gente vai ter que esperar lançar pra entender. Que a melhor teoria mesmo que tem foi essa que você falou. A única coisa que eu tenho mais certeza é aquela história da Sylvie querer ser uma Valkyrie, e foi por isso que ela foi podada. Porque eles mostram muita coisa disso na série. Mostra também que ela não é uma pessoa maligna, não é uma pessoa com sede de poder. Ela é uma pessoa com vingança. E ela, quando tá fazendo a vingança, ela só faz o necessário. E ela entende as consequências, né, disso.
Não sei se ela entende, não, mas. Ela sabia as consequências, mas ela colocou a vingança dela acima das consequências. Então, aí ela entende as consequências, no caso. Tem diferença você saber que um pastel de R$1 de uma esquina qualquer vai te dar intoxicação alimentar e você não comer o pastel. Não era o pastel, era um salgado qualquer. Eu nem sei que droga de salgado era, só sei que eu tava. Você saber as consequências não quer dizer. Você não saber as consequências não quer dizer isso. E passaram as referências erradas. Quem foi que chamou esse desgraçado aqui? Cara, mas eu me senti incomodado se me apresentar como físico, porque bota responsabilidade no... Mas você deu uma de físico no programa? Mais onde, cara? Quando Na você parte de moedas. Mas aquilo não é da física, aquilo você deve pro ensino médio. Que porra de ensino médio, Iago? Quem é que sabe dessa droga no ensino médio? Você tá Uma pessoa que via muito filme de ficção científica. Você tá no Brasil, cara. Você não tá em Estocolmo, não, velho. Que porra de brasileiro vai saber uma desgraça daquela? Só um físico extremamente experiente que trabalhou na NASA saberia uma coisa daquela.